Gostaria que você avaliasse aí e falasse como é possível o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, também é candidato, como é possível separar essas duas, a vida de um candidato, o discurso de um candidato, com o do atual presidente? Como seria a melhor forma de fazer isso? Pois é, isso passa muito pela separação das duas figuras e funções, que é chefe de Estado e chefe de governo, né? Quando o Bolsonaro viaja, por exemplo, ao funeral da Rainha Elizabeth ou para representar o Brasil em uma Assembleia Geral da ONU, ele precisa se colocar como um chefe de Estado e não só como um chefe de governo. Infelizmente, traz a conotação de um momento eleitoral, que é justamente a de campanha, que tem que ser, precisa ser separado sim, porque primeiro que soa como um desrespeito do Brasil e do brasileiro ao, por exemplo, funeral da Rainha Elizabeth, onde você percebe uma campanha em um momento de luto, em um momento de morte de uma grande chefe de Estado e que é extremamente respeitada. Porém, a gente sabe que isso passa muito pela postura do presidente. O presidente ele poderia se limitar a, por exemplo, simplesmente acenar aos eleitores lá em Londres e respeitar o momento que é muito superior à campanha eleitoral ali em Londres. Ele estava em outro território, então ele precisa se portar como um chefe de Estado e não como um candidato à reeleição. Assim como na ONU. É claro que o Bolsonaro não pode também simplesmente se calar diante de alguns ataques direcionados. A gente sabe que o secretário-geral da ONU já disse, o Antônio Guterres, até que iria falar sobre coisas que talvez presidentes como chefes de estados como o Bolsonaro não fossem gostar. É claro que isso também não agrada e que ele precisa reagir, mas de uma forma sempre pensando na diplomacia e na imagem internacional do Brasil. Não é interessante para o Brasil ter uma imagem negativa com o Reino Unido, na própria ONU. A gente precisa saber que, embora tenha coisas que não são agradáveis aos olhos do Bolsonaro, ele precisa ter esse tipo de serenidade na hora de lidar com a diplomacia e com a figura de chefe de Estado do Brasil no exterior.